Minha oração é que sejam de um só coração e pensamento, assim como nós somos. Eu dei a eles a glória que me destes de serem um, para que o poderoso amor que o Senhor tem por mim possa estar neles através de mim. Bom, boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade à série sobre unidade. Antes, eu queria só apresentar para vocês o projeto que nasceu no nosso coração. A gente tem coordenado o projeto com jovens adultos aqui na vila. Tem sido muito bom, a gente chama de Tribo Up. E ontem a gente teve, agora a gente está fazendo uma série sobre o C.S. Lewis, e o Samuel lá do grupo ele esteve com a gente. O Matheus fez um voz e piano aqui, foi um tempo muito gostoso ontem. E nessa de jovens mais maduros e tal, a gente começou a conversar, e eu e a minha esposa, nós íamos participar a gente ia para o Piauí no final do ano participar de um projeto lá. Algumas pessoas vão levar doações lá para a cidade de Curimatá, e nós então pensamos de ir. E de repente uma pessoa chegou para conversar com ela, eu queria fazer uma coisa diferente nas minhas férias, e outras pessoas começaram a procurar, e a gente resolveu transformar isso nisso que nós chamamos de fora da caixa, fazer um Natal fora da caixa. Então nós já temos, acho que 14 pessoas com passagens compradas. Nós vamos para a cidade de Curimatá, no sul do Piauí. Lá tem o pastor Salvador, que tem coordenado alguns projetos que tem impactado muito a cidade de Curimatá. E nós vamos para lá para fazer um Natal em algumas comunidades. Devem ser aproximadamente 6 ou 7 comunidades, de maneira que talvez nunca viram um Natal na vida. Um tempo atrás, a Coca-Cola fez uma campanha de Natal numa cidade que nós trabalhávamos na época do Mais Água, que chamava Betânia do Piauí. E aí eles foram até Betânia e perguntavam, tem até hoje esse vídeo no YouTube. E aí o pessoal da Coca-Cola perguntava para as crianças assim, quem é o Papai Noel? E aí as crianças não sabiam, falavam assim, acho que é um senhor que mora bem em Betânia. Eles não sabiam quem era, eles não tinham a mínima referência do Natal. Então nós resolvemos abdicar disso e nós vamos fazer um Natal em algumas comunidades lá na cidade de Curimatá. As nossas atividades vão passar por ceia de Natal em algumas comunidades. Tem uma casa que nós vamos construir numa comunidade chamada Morro do Boim. Era para ser Morro do Boizinho, mas lá eles chamam de Boim. Então, nessa comunidade, o pastor Salvador encontrou lá uma casa em situações bem precárias, e a igreja de lá já conseguiu material, então nós estamos trabalhando para conseguir a mão de obra. Porque às vezes você fala assim, eu sou um pedreiro, eu quero ir, mas o pedreiro daqui chega lá, não entende do material de lá, das medições. Então a ideia é a gente vai levantar um recurso para contratar um pedreiro e um ajudante, e a gente ora para que homens se despertem aí para poder carregar massa também na construção da casa lá. Alguns profissionais vão fazer atendimentos lá. A gente está querendo levantar alimentos, a água de caminhão-pipa, a seca lá persiste. Nós, não sei quantos anos atrás, foi 2 anos atrás, Beto, teve aquela ação dos caminhões, por aí, né? Em um período da seca muito alta, a igreja se mobilizou, levantou um dinheiro razoável para a compra de caminhões-pipa nessa região, porém a seca persiste lá. Se aqui está seco, imagina lá, né? Então, kits de higiene pessoal, a gente vai levantar aqui como recurso para levar, para comprar lá, dá para levar isso de avião. Kits de material escolar, nós vamos produzir um documentário, pelo menos isso está na nossa ideia, sobre a história da minha avó. Eu já contei isso aqui, que meu avô foi embora e ela perdoou ele 40 anos depois, e a gente resolveu chamar isso de 40 anos de perdão. Para ver se eu consigo mudar por aqui. Não consigo mudar por aqui. Não foi, mas acho que foi lá. Bom, para isso nós fizemos uma página, a Bia, nossa missionária Bia. Cadê a Bia? Bem, Bia, tá bom. Ativando aí na igreja. Nós fizemos uma página chamada Natal Fora da Caixa, então você pode entrar nessa página e curtir. Depois de você curtir, você vai ver uma parte lá que é um site. Está escrito aqui embaixo, Quicante. Passa o próximo aí, porque aqui eu acho que ele não vai. Bom, aqui é um site chamado Quicante, que é um site de ajudas financeiras para projetos.
Então a Bia teve essa ideia de criarmos essa página. Você entra lá e você tem meios de ajudar e quantidade de ajudar. Então, por exemplo, você entra lá e quer ajudar com 100 reais. Você vai lá e consegue passar no seu cartão de crédito ou cartão de débito de maneira bem segura. Vários projetos estão aderindo a essa ideia. Então você pode entrar lá e contribuir com valores, e você pode até parcelar o valor no cartão de crédito. Né? Hoje em dia, no tempo da crise, você pode parcelar tudo. O valor mínimo para contribuir no Kikante é 10 reais. Pode passar a próxima? Aqui, a gente já teve 2 Kicks e a gente só tem os incríveis 60 reais até agora. Então, para você que contribuir, passa o próximo. A sua recompensa, um trailer da viagem com agradecimento das pessoas de lá de Curimatá, e para quem doar 100 reais ou acima de 100 reais. E 50 reais vai ser um cartão postal que vai ser enviado para o seu e-mail de maneira virtual. Ok? Então você entra lá no Facebook, tá Natal Fora da Caixa, e você entra lá na página do Kikante e você pode contribuir de maneira que Deus colocar no seu coração, e eu espero que seja aí de maneira abundante. Nós precisamos desse dinheiro. A maioria das pessoas que está indo, ou quase todos, estão indo com recursos próprios. Todo o recurso que nós estamos levantando é em prol das ações do lar. Nós temos um desafio grande. Sexta-feira à noite o pastor Salvador me mandou mensagem, e eles também lá estão correndo atrás de conseguir iluminação para a cidade. A prefeitura da cidade é tão legal, tão boa, que no ano passado não tinha um pisca-pisca de Natal na cidade. Então eles se juntaram lá e pediram a nossa ajuda para também conseguir comprar iluminar a cidade, deixar a cidade um pouco mais bonita para essa época, né? Então eles estão vendo lá as quantidades, aquilo que eles vão fazer, e aí vai passar para a gente tentar comprar, ver o que a gente consegue ver por aqui em São Paulo. Bom, esse é o aviso, espero que você possa nos ajudar, mas qualquer coisa você pode nos procurar, pode procurar a mim, Fernanda, Dani Castro, Bia, a galera que tem coordenado o UPI, a gente está por dentro dessa ação. Não tem limite de idade para quem quer ir, então se de repente você quiser ir com a gente, fique tranquilo, você só vai enfrentar 1h30 de avião até Brasília, e depois você vai enfrentar 14 horas de ônibus até Corrente, depois 2 horas de carro até Curimatá. Show de bola. Bom, o nosso tema é unidade, e eu me oferecer aqueles microfoninhos, eu sou meio arcaico e meus esboços ficam no caderninho, e eu geralmente só faço 3 riscos, mas dessa vez eu até digitei, que é um tema interessante, e eu espero não me perder. Fiz PowerPoint também, como é que às vezes eu também não faço. Então eu espero que a palavra de Deus hoje constranja o nosso coração nesse tema, que a gente seja constrangido em amor pelo Espírito Santo dentro desse tema que é tão relevante para a igreja, tão importante para a igreja. Certa feita eu escutei o Carlinhos Queiroz falando. Carlinhos Queiroz esteve com a gente aqui no corpo de diaconato, e quem teve viu o quanto foi bom. E uma vez eu vi ele falando que Deus pode usar até a jumenta. Ele falou assim: mas o milagre não é a jumenta falar, o milagre é o profeta ouvir. Porque na maioria das vezes o grande problema do Velho Testamento eram os profetas que não ouviam. Então Deus usou usar uma jumenta para ver se o profeta ouvia, né? Então eu espero que eu consiga ouvir o que Deus quer falar com esse tema, e que a gente possa edificar aí o nosso coração através da palavra de Deus. Bom, por aqui eu já estou abrindo mão, porque eu acho que não vai funcionar mesmo. Não, amor. Mas vamos lá, André, por favor, se puder ajudar. Bom, já foi falado aqui, eu vou só recapitular um pouco daquilo que o pastor Gerson já falou em outra feita. É que para entendermos a unidade, a gente precisa entender o que está por trás da unidade. Por favor. Bom, e por trás da unidade nós temos uma unidade perfeita entre o Criador e criatura. E para falar de Criador, nós precisamos só reafirmar aquilo que já foi dito aqui, de que Deus é uma unidade de 3 pessoas. Então Deus é um Deus que poderia ser sozinho, individual, mas Ele escolhe ser mais do que uma pessoa, embora Ele seja a mesma pessoa. É difícil compreender isso, mas é um fato. E não só isso, mas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que
que é o maior exemplo de unidade perfeita, ele sustenta todas as coisas. Amém. Obrigado. Agora, fantástico. Obrigado. Lá em Atos, no capítulo 17, versículo 28, está escrito que: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós só estamos vivos e podemos hoje ter o nosso carro, nossa casa, podemos existir de alguma forma por um esforço criador da Trindade. Por um esforço criador da Trindade. E como ele é uma unidade complexa, mas uma unidade perfeita, ele cria todas as coisas em perfeita harmonia. Ele cria todas as coisas de maneira perfeita, de maneira agradável. Então eu já queria ler com vocês Colossenses, o texto que está em Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo foi criado pela Trindade. E como a Trindade é um modelo de unidade perfeito, todas as coisas foram criadas de maneira perfeita. Todas as coisas, tudo aquilo que nós podemos ver, foram criadas de maneira unida. Toda a criação, ela é boa e harmoniosa. Quando Deus completa a criação, Ele olha e fala assim: tudo isso é muito bom. A criação, então, reflete aquilo que é o de primordial na vida de Deus, que é a sua unidade na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo na mesma pessoa. A criação, por ela ser tão o Criador, por ser tão harmonioso, ele cria as coisas em tremenda harmonia. Então eu estava pensando aqui, o céu é composto por várias camadas. Nós olhamos e vemos o céu, mas o céu é composto por várias camadas de gás. A terra, nós olhamos e falamos, a terra, mas a terra tem uma série de divisões de minerais, de cores, de texturas. Nós olhamos e falamos a água, mas a água pode ser sólida, pode ser gasosa. Nós olhamos e falamos animais, mas eles podem ser mamíferos, podem ser ovíparos, podem ser diversos. Nós olhamos e falamos as plantas, mas elas podem ser também categorizadas de várias formas. Aí o Lineu explica isso melhor do que eu lá na biologia, que eu faltei na aula, por isso não vou conseguir explicar melhor para vocês. Talvez vocês saibam melhor do que eu nesse aspecto. Mas o interessante é que nós olhamos e vemos uma coisa só que essa coisa ela é tão perfeita que ela agrega em si diversas outras. Nós olhamos e falamos o céu, só que o céu, ele é diverso, sendo um só. Nós olhamos para a terra e falamos a terra, mas ela é diversa. Reflete a unidade da Trindade. Reflete a unidade que o céu tinha antes de um evento que é trágico, que é a queda. A unidade perfeita entre o Criador e a criatura se rompe pelo orgulho de um anjo que queria ser Deus. E aí esse texto de Isaías eu queria ler com vocês, que é Isaías 14. Isaías 14, versículo 11 em diante. Dizia eu: subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será levado até o Seol, o mais profundo do abismo. Aliás, é o versículo 11, desculpa, pulei. 14 e 11. O teu orgulho foi lançado na sepultura junto com o som das tuas harpas. A tua cama é de bichos e a tua coberta é larvas. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraqueces as nações, tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Toda essa harmonia da Trindade, toda essa harmonia da criação foi rompida porque um dos anjos, aquele que se nominava o anjo de luz, Lúcifer, ele acha que ele não está bem com ele mesmo. Ele fala: eu não estou bem em ser só um anjo. Eu quero ser mais do que um anjo. Eu quero tomar o lugar daquele que criou os anjos. Eu não quero ser só um anjo que nem
é mencionado na maioria das vezes. Eu quero ser maior do que ele. E aí o texto clássico de Provérbios aqui diz que a soberba, ela precede a queda. Então esse anjo, ele é lançado em terra. Esse anjo, ele é expulso do paraíso, ele é expulso da presença de Deus. E ele deixa então essa comunidade do nós, porque até então tudo aquilo que era criado era façamos, era plural, era trindade. Lúcifer substitui o nós e passa a ser apenas eu. Eu quero subir mais alto. Eu quero estar no lugar de Deus. Ele substitui o nós, que era a comunidade, a unidade, para apenas eu. E aí ele se torna um ser da mitologia grega, que é interessante, que é o Narciso. Tem uma música que se tornou o hino, por uma votação, foi o hino de São Paulo, que é Sampa, do Caetano Veloso. E tem uma parte que diz assim: quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, é que Narciso acha feio o que não é espelho. Essa frase diz muito sobre o pensamento de Lúcifer. Ele olha para Deus, mas ele não queria ver Deus, ele queria ver ele mesmo. Ele olha para Deus e fala: eu não quero ver Deus, eu quero me ver sentado nesse trono. Eu quero estar neste lugar que Deus está. Esse lugar não é para ele. Isso fica impregnado no coração de Lúcifer ao ponto dele ser lançado e pensar apenas nele mesmo. Esse pensamento dele mesmo tem a ver com o homem, porque ao ser lançado em terra ele impregna isso no homem. Então o homem, Adão, é interessante o conceito em Gênesis, porque Adão, ele até antes de ser expulso do jardim, era só chamado de Adam, que quer dizer humanidade. Então não tinha nem a distinção de homem e mulher, eram a mesma pessoa. Quando o inimigo vem, através da figura da serpente, e rompe com essa ideia de unidade da criação, onde o homem dependia das plantas, dos animais, era tudo em perfeita harmonia, quando isso é rompido, o homem passa a chamar a mulher de Eva. Eva não foi o nome que Deus deu. Lá depois desse texto de Gênesis, você vai perceber que depois o homem chamou a mulher de Eva. Tal era a unidade entre os dois, que era Adão, era a raça humana. Após a queda, tido esse efeito que Lúcifer teve na humanidade, o homem então já começa a se distinguir da mulher. Então ele, Adão, que era para ser a raça humana, passa a se chamar Adão, nome próprio. E a mulher passa a se chamar Eva. O que é isso? Satanás, ao ser lançado, por não ter se contentado em haver apenas um Criador, ele impregna isso nos homens, e o homem cai sob a mesma tendência do inimigo, que era: você, se comer dessa fruta, você vai ser igual a Deus. Não se contente em ser apenas humano, quando você pode ser uma criatura divina. Esse contentar-se em ser uma criatura divina é interessante, porque uma das definições de Deus é que ele se basta. Um Deus se basta. O que o homem queria? Se bastar. Ele quer olhar no espelho e ver apenas ele. E não só ver apenas ele, como medir aquilo pela sua própria aparência. Então Narciso acha feio que não é espelho. O que não reflete a minha glória não serve. O que não reflete o meu talento não serve. O que não reflete o meu potencial não serve. O homem foi banido do jardim, e aí é um quadro famoso do Caravaggio, que é o anjo banindo o homem do jardim. O homem perdeu a capacidade de unidade. O homem perdeu a possibilidade de permanecer em harmonia com todas as coisas. Foi lançado para fora da comunhão. Mas isso não bastou, porque ao sair, a família, que então era uma só, também tem um grande problema. Caim não aceitou que o sacrifício de seu irmão Abel fosse melhor do que o dele. Não aceitou que o sacrifício de Abel tivesse sido aceitado por Deus e o dele não. Narciso, por que o meu não? Eu quero que a minha glória seja mais alta do que a de todos.
E aí então Caim vai e mata o seu irmão. Ele também tem que ser banido dentro da família. E quando ele é banido, ele cria uma cidade. O nome da primeira cidade é Enoque, que é o nome do filho de Caim. E isso permanece. Essa cidade, ela cresce porque o homem tem dentro de si uma necessidade de comungar. O homem tem dentro de si uma necessidade de estar perto. Então eles vão e começam a formar uma cidade. O grande problema é que essa cidade não agrada a Deus. Antes, essa figura que eu mostrei, que eu coloquei aí, é uma figura da Torre de Babel. Mas antes disso, tem um fenômeno que é importante entendermos da cidade criada por Caim, que a maldade dessa cidade é tão grande que Deus precisa destruí-la e então traz um dilúvio. Para recomeçar todas as coisas. Deus precisa falar assim: olha, essa comunidade que vocês estão criando não me agrada, porque é sobre um sentimento da fuga, é o sentimento de Caim, é o sentimento da glória humana. Eu não vou aceitar, manda um dilúvio. Beleza, Noé ficou vivo com seus filhos, começaram a edificar. Quando eles começam a correr as planícies, Gênesis 11 vai dizer que eles param em uma planície e falam assim: já está bom de andar, vamos levantar uma cidade. Essa cidade tem por nome de Babel. Por quê? O interesse deles era levantar uma torre tão alta que pudesse chegar ao trono de Deus. O mesmo sentimento de Lúcifer, o mesmo sentimento do inimigo. Eia, vamos fazer para nós um lugar tão alto e que o nosso nome permaneça. Essa cidade, ela não é aceita por Deus, também ela é destruída. E esse é o segundo ponto. O homem caído mantém a necessidade de estar junto, porém não consegue se manter em unidade, porque a semente do orgulho o dissipa. O homem mantém em si o desejo de comunidade, mas ele não consegue, porque em determinado momento o seu orgulho vai fazer com que ele viva pelo seu interesse, e ele mate pelo seu interesse, e ele divida pelo seu interesse. E aí tem uma frase do Nietzsche que é interessante: e o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Nietzsche está falando que a humanidade da qual ele vivia, a sociedade que ele vivia naquele tempo, que era a sociedade científica, em seu orgulho estava criando um Deus que era ele mesmo. Criou Deus à sua imagem e semelhança. Nietzsche está dizendo que o pensamento da ciência, que é eu resolvo tudo, eu salvo todo mundo, eu faço o que eu preciso fazer, esse pensamento científico racional, de certa forma cartesiano, esse pensamento para Nietzsche era o Deus que o homem estava criando para mostrar ele mesmo. Criou o homem, Deus, à sua imagem e semelhança. O homem cria para si um ídolo, que é ele mesmo, um espelho. Tudo precisa refletir o meu orgulho, tudo precisa refletir quem eu sou, tudo precisa refletir o meu talento, tudo precisa ter o meu DNA. E é interessante pensar nisso, porque a gente começa a olhar na história e ver que essa necessidade dos homens de se agregarem criaram grandes impérios. Essa necessidade criou grandes impérios, nenhum permaneceu. O próprio povo de Israel passou por isso. Quando eles começavam a crescer, eles começavam a se esquecer de Deus, começava cada um a buscar o seu próprio Baal, começava cada um a buscar o seu próprio interesse, e aí de repente eles se desfaziam. Ao ponto de que primeiro o reino é dividido lá com Jeroboão e Roboão. O reino de Israel é dividido entre reino norte e reino sul, mas isso não é o suficiente. Os assírios vêm e invadem. Depois os babilônios vêm e invadem, e eles se dispersam por toda a terra. Depois acontece uma reconstrução do templo, eles voltam, ficam até um certo período do Império Romano, Herodes relevanta um templo gigante, e depois novamente eles são dispersos. Depois eles voltam para Israel novamente. E aí, já um pouco mais moderno, quando os persas, os sarracenos invadem novamente aquela região, eles são dispersos e ficam dispersos até 1948, quando a ONU resolve promover de novo o Estado de Israel, e eles voltam e continuam em problema até hoje. Quem diria que o Império Romano, com César, se desfacelaria? Quem diria que grandes impérios da história, o Império Grego, fortalecido sobre a imagem do herói Alexandre, se dissiparia da história. Depois dos grandes impérios vieram os grandes reinados. Quem diriam que reinados grandes
cairiam. A soberba precede queda. A soberba precede a queda. Depois dos grandes reinados vieram as grandes ideologias. As grandes ideologias que sustentavam nações em cima das suas ideias, ou comunistas, ou capitalistas, ou nazifascistas. Sustentavam-se em cima de heróis, de pessoas que se colocavam acima do bem e do mal, e que de repente, dentro do segundo escalão, isso dificilmente acontecia entre o primeiro escalão, mas dentro do segundo escalão, o orgulho começava a tomar conta de tal forma para saber quem era maior, quem era menor, quem estava mais perto, quem estava mais longe. Tem uma série chamada Band of Brothers, que fala de uma companhia americana que entra na Normandia e vai até o olho da águia lá, que era o palácio do Hitler, lá em cima de uma montanha. E é muito interessante ver os generais do Hitler abrindo mão, sumindo, entregando, tendo delação premiada. Grandes impérios caíram, grandes ideologias caíram. O homem ajunta, mas no orgulho, o seu orgulho é tão grande que ele mesmo divide. Ele mesmo rompe a unidade. Depois dos grandes impérios, das grandes ideologias, veio um outro grande problema. O homem dividiu ele mesmo. E aí hoje a gente consegue ter cérebro e coração dividido, emoção e razão dividida. E eu peguei um trecho de uma música, um pagode dos anos 90. Não chore quando eu cantar essa história. Mas essa música é interessante porque diz assim: estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre. Não chore. Se lembrar, não chore. Mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Olha que sabedoria. O homem não só dividiu grandes impérios, se dividiu em grandes ideologias, o homem dividiu ele mesmo. O iluminismo tem uma predominância nesse aspecto porque ele consegue dividir entre fé e razão, ele coloca uma barreira entre emoção e razão, e aí a gente vai se compartimentando. E o Evangelho tem uma parcela nisso. O que é espiritual é extremamente espiritual, e o que é físico é extremamente físico. Então, quando Jesus curou o cego, ele estava curando espiritualmente. Não, irmão, o cego era cego, não era espiritual, ele era um cego que ele encontrou. E a cegueira era uma cegueira. Dividimos tudo. Então o homem está compartimentado entre si, de maneira que ele pensa uma coisa e faz outra. Ele sente uma coisa, mas consegue falar outra. Ele consegue agir de maneira completamente diferente, porque além dele dividir o que é externo, dentro do próprio homem ele está todo dividido. E aí nós temos um orgulho, que às vezes é um orgulho intelectual, e aí a pessoa fala assim: eu sou limitado esteticamente, mas minha intelectualidade é fantástica. E o pior, na igreja tem as famosas pessoas de Deus, né? Assim, ele é feio, mas é de Deus. Aconteceu, eu ouvi muito isso, que salva. Quem te salva é que você é de Deus. Dividimos tudo. Está tudo compartimentado na nossa cabeça. Está tudo compartimentado. Não temos mais a harmonia da criação. Não temos mais a harmonia da Trindade refletida na criação. Então virou uma bagunça. O nosso orgulho é tão grande que a gente tenta dar uma resposta através do nosso físico. Então eu preciso ter um corpo à altura, eu preciso ter uma roupa à altura, eu preciso ter uma eloquência à altura, eu preciso ter uma série de coisas à altura. E aí quem se esforça em uma coisa, na maioria das vezes não consegue fazer outra. Então às vezes você tem a pessoa que é muito bela fisicamente, quando abre a boca não sai nada. Você tem outra pessoa que abre a boca, fantástico, mas você olha e fala: não, obrigado. Você tem pessoas que são extremamente espirituais, você tem outras que só querem saber de fazer coisas materiais. Eu escuto muito isso. Ah, você vai fazer coisa com pobre, mas você não evangeliza? Não, eu também estou evangelizando. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa... Não, é tudo a mesma coisa. Pelo menos era
para ser. A criação é tão harmoniosa, a Trindade é tão harmoniosa, que essa harmonia teria que ser refletida em nós. A maioria das vezes ela não reflete. Estamos com o sentimento de Babilônia. Estamos com o sentimento de que alguma coisa em nós tem que subir no mais alto. E se isso que está em nós não é refletido, o que eu vejo é feio. Aquilo que não tem a minha marca é feio. Aquilo que não tem o meu nome é feio. Aquilo que não tem o meu DNA não vale a pena. Aquilo que não me reflete não vale a pena. E aí então a gente vive se compartimentando. A gente vive rachando, porque na verdade isso sempre vai rachar. Porque o orgulho humano é a semente do pecado, a semente do Lúcifer. Eu quero chegar ao mais alto. Eu quero tomar um lugar. Eu quero ser uma divindade. Eu quero saber todas as coisas. Eu quero conhecer todos os mistérios. Eu quero ser o mais belo. Eu quero ser o mais inteligente. Eu quero ser o mais espiritual. Eu quero ser o mais tal. Eu quero ser o mais tal. E na maioria das vezes, quando se junta nessa perspectiva. Se junta na necessidade de se afirmar. Se junta na necessidade de ver no outro a sua imagem. Então, quando eu quero discipular, eu quero que o discípulo tenha a minha cara. Eu estava pensando isso sobre José, pai de Jesus. Eu fico imaginando a cabeça de José pensando assim, será que Jesus vai aparecer comigo? Sabe quando a gente andar na rua, o pessoal vai ter a cara do pai? Imagina comigo, José pensando. Não tinha nem encostado ainda em Maria. De repente Maria está grávida. E aí agora tem um monte de gente perto. Vamos olhar para vocês comigo, não parece com você não. Pelo menos se ele estivesse no Japão, beleza. Todo mundo se parece. Pode nascer de qualquer jeito que parece. Né, Ron? Mas eu acho que Israel não era bem assim. Porque tinha muita influência de várias nações ali próximas. Mas a questão não era que Jesus teria que se parecer com José. A questão é que Jesus tinha que se parecer com ele, que era Deus. Mas nós, ao gerarmos pessoas, ou ao tentar agregar pessoas, nós queremos que nessa agregação tenha a minha face. Nós queremos que nessa agregação tenha a minha cara. Nós queremos que nessa agregação tenha o meu potencial, e que as pessoas olhem e falem assim, esse aqui é a cara do Saulo. Esse aqui é o Saulo escrito. Isso aqui é coisa do Saulo. E aí o Saulo senta no trono e fala, que beleza. Que bom, as pessoas entenderam a visão. As pessoas entenderam o meu esforço. O homem sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, ele vai ajuntar sobre o seu orgulho. Orgulho daquilo que ele pensa, orgulho dos seus melhores métodos, orgulho do seu melhor carisma. A grande solução para isso, ou eu me arriscaria a dizer, a única solução para isso se encontra numa reunião clássica, que nós gostamos tanto por sermos de origem desse movimento, que é o movimento do Pentecostes. O movimento do Pentecostes é o que rompe com esse homem prostrado ante a sua própria imagem. O movimento do Pentecostes é o que rompe com esse homem que quer a glória para si. O movimento do Pentecostes é o que rompe com essa humanidade endeusada. O movimento do Pentecostes é o que rompe com esse império próprio. O movimento do Pentecostes é o que rompe com a glória humana, ou com a tentativa de glória humana. Por quê? Eu queria ler com vocês Atos 2. Eu sei que já foi pincelado aqui, e vai ser trabalhado ainda de maneira mais profunda, porque não temos como falar da humanidade sem citar isso. Mas Atos 2, versículo 1 em diante, diz assim, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram umas línguas, como de fogo, distribuídas entre eles, sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito
lhes concedia que falasse. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia-os falar na sua própria língua materna. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso estes que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das proximidades de Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? O movimento do Pentecostes agrega gente do mundo inteiro, gente que estava dispersa pelo mundo inteiro, e de repente se encontram numa festa, e se encontram em um lugar para orar, e de repente um som impetuoso toma conta daquele lugar, línguas começam a aparecer naquele lugar, e aí as pessoas começam a falar outras línguas. A grande questão não são só outras línguas, a questão é que gente do mundo inteiro, que antes não se entendia como tinha acontecido em Babel, agora elas conseguem se entender. Elas começam a olhar e falar assim: eu sou judeu, esse aqui é persa, mas eu consigo entender. Esse aqui é medo, esse aqui é da Frígia, mas eu estou conseguindo entender. Esse aqui é grego, esse aqui é, sei lá, alguma outra coisa aí, eu ia falar troiano, árabe. Verdade, os árabes estavam bem presentes aqui. Chipre era uma região da África. Cuxi, que vai aparecer numa outra linguagem, é uma região da África. Líbia é uma outra região das proximidades da África. Todas essas pessoas tão diferentes, de diferentes nações, que antes lá em Babel, cheios e repletos de orgulho, são dispersos para falar outras línguas, agora aqueles dispersos são chamados a um lugar para que eles se entendam. Para que eles se entendam. O movimento do Pentecostes é o movimento da volta da unidade da criação, a volta da sintonia da criação com o Espírito, a volta da sintonia de todos os povos. Todos os povos podem congregar em um mesmo lugar. Todos os povos podem se entender no mesmo lugar. Nós estávamos tendo uma conversa com o Prado, e falando sobre a questão dos refugiados, e ele falando sobre os ortodoxos que não aceitam os convertidos. Alguns árabes ortodoxos, cristãos ortodoxos, não aceitam aqueles que se convertem. E eu fico pensando, puxa, porque eles acreditam que tem que se nascer, ou se nasce cristão, e aí tem um nome cristão, ou se nasce árabe e tem um nome árabe. Mas aqui, no movimento do Espírito Santo, todas as pessoas conseguem se entender. Todas as pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de origens diferentes, de costumes diferentes, todas as pessoas de opiniões diferentes, de beleza física diferente, de cores diferentes, de jeito de falar diferente, de sotaque diferente, de condições financeiras diferentes. Todas essas pessoas congregadas sob o Espírito Santo, eles conseguem se entender. Todas essas pessoas reunidas sob a orientação do Espírito Santo, eles conseguem se entender. Porque reunidos sob a orientação do Espírito Santo não tem espaço para eu, existe apenas o espaço para nós. O reflexo disso está no versículo 42 do capítulo 2. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada um havia temor. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, partiam o pão em casa, comiam com alegria, com simplicidade de coração, louvavam a Deus, contando com a alegria e o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava a cada dia todos os que iam sendo salvos. O reflexo de uma comunidade que é impactada pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder de um homem, mas pelo poder do Espírito Santo,
essa comunidade tem um reflexo de comunidade e de unidade. É impossível uma comunidade que é impactada pelo poder do Espírito Santo não expressar os sinais da harmonia da Trindade. Na maioria das vezes, pessoas elas se envaidecem tanto com o poder de Deus, elas se envaidecem tanto com a possibilidade de serem usadas, elas se envaidecem tanto com Deus te usou, Deus falou, que ao invés de ajuntar, ela separa. Ao invés de ajuntar, ela separa, e aí é um império próprio. Mas as pessoas que estão unidas e congregadas pelo Espírito Santo, elas têm a necessidade de caminhar juntos. Elas encontram essa necessidade de caminhar juntos. E aí não tem o trabalho de A ou de B. Aí não tem o narciso que acha feio que não tem a sua imagem. Porque o corpo, vai ser trabalhado na outra pregação, o corpo tem vários membros, mas só tem uma cabeça. O corpo tem vários membros que são diferentes, mas só tem uma cabeça. O resto tudo é membro. O resto é todo mundo igual. Então você tem o cabeça que é Cristo, e o resto somos nós. O resto sou eu e você. O resto somos nós. Felizes ou tristes por isso, somos nós. A nossa vaidade não pode roubar isso. Nós permanecemos sendo membros do corpo de Cristo. Apenas isso. O problema é que o que rompe a unidade na maioria das vezes, ou sempre, é que ao invés de pensarmos que a cabeça é Cristo, nós elegemos cabeças. Quando não somos nós, é alguém que se parece com a gente. Então eu quero que a cabeça se pareça comigo. Eu quero que quem esteja lá no congresso tenha sido quem eu votei, porque ele se parece comigo. Eu quero que quem faz tal coisa seja parecido comigo, porque eu gosto que ele pregue assim. Eu gosto que a música seja dessa forma. Eu gosto que isso seja dessa forma, porque tem que se parecer comigo. Eu quero que a igreja seja a minha cara. Eu não quero ser a cara da igreja. Eu quero que a igreja seja a minha cara. Então eu procuro uma igreja que seja a minha cara. Eu procuro uma igreja que as pessoas falam o que eu gosto que falem. Que sejam mais intelectuais, ou que sejam mais espirituais, que sejam bem mais pentecostais. Eu quero alguma coisa que seja a minha cara. E aí deixamos de lado onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o nome de Cristo. Aí não tem vaidade. Aí não tem orgulho que rompe a unidade. O que tem é Jesus. O que tem é Jesus. E o último texto que eu queria ler com vocês se encontra em Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro 4, do 7 ao 11. Mas já está perto o fim de todas as coisas. Portanto, tende um bom senso e estáis alerta em oração. Antes de tudo, tende um profundo amor uns para com os outros, porque o amor é que cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala como quem se comunica, como quem comunica as palavras de Deus. E se alguém serve, sirva segundo a força que Deus o concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Esse texto é muito interessante. Ele faz uma afirmação que o fim está próximo. Isso todos nós sabemos. O fim está próximo. Ele fala, vocês precisam orar. Mas antes de tudo, esse texto é muito interessante, né? Ele fala, o fim está perto. Ora, antes de tudo, tende um profundo amor uns para com os outros. O fim está chegando, irmão. É claro, é só assistir Cidade Alerta, e você sabe que é o Apocalipse.
da Atena deve ser um dos 4 cavaleiros. Tanta desgraça assim. Minha sogra fica lá em Campinas, eu já falei para ela, para de assistir da Atena. Porque aí ela liga toda hora, o que está acontecendo? Vocês estão bem? Eu vi que teve um alagamento. Não, mas foi em Osasco. Não, eu vi um alagamento. Pensei que era São Paulo inteiro, mas a intenção que eles dão. O fim está próximo, nós sabemos. Tende um bom senso, fiquem alerta em oração. Mas antes de tudo, tende um profundo amor uns para com os outros. Sabe por quê? Porque nos tempos do fim, cada vez mais vai ser refletido a ideia do homem do orgulho. Nós somos intolerantes demais. Se alguém não usa a marca de roupa que eu uso, se alguém não usa o perfume que eu uso, se alguém não vai nos restaurantes que eu vou, se alguém não usa as palavras que eu uso, nós simplesmente deixamos de lado. Se alguém não fala em línguas, eu falo. Se alguém não profetiza, eu profetizo. Cada vez mais nós nos orgulhamos de estar perto de quem tem a nossa cara. Antes de tudo isso, tende um profundo amor uns para com os outros, porque é o amor que cobre os pecados. É o amor que cobre as imperfeições. É o amor, que esse vínculo da unidade que cobre as imperfeições. É possível, no amor de Jesus, todos os povos congregarem no mesmo lugar. Não precisa ter igreja para negros, igreja para árabe, igreja para japonês, igreja para morador de rua, igreja para magnata, igreja para corintiano. Quase foi campeão hoje. Não foi por causa das orações dos irmãos. Eu sei que tem gente orando, mas Deus é fiel. Tem igreja aí para todo mundo. Igreja com planejamento A, igreja só de palavra, igreja só de oração. Mas o profundo amor é o que congrega todo mundo. Eu acredito na igreja que reúne um monte de gente diferente. Eu acredito na igreja que une árabes e judeus, como está descrito aqui. Eu acredito na igreja que une todas as pessoas. Isso só pode vir porque um profundo amor uns para com os outros. Hospitaleiros uns para com os outros. A gente teve um testemunho do Carlinhos Queiroz aqui no sábado passado, foi animal. Ele tem uma casa lá em Fortaleza. E ele falou, ontem tinha 14 pessoas almoçando na minha casa. Ele falou assim, a igreja, esse negócio da igreja ser hospitaleira, quem tem que ser hospitaleiro são os irmãos. Ah, chega a pessoa e coloca na igreja. Coloca na igreja nada, coloca na minha casa. Deixa eu receber, porque às vezes Deus fala que nós poderíamos ter recebido anjos sem saber. Então eu preciso receber. Sejam hospitaleiros, recebam. A gente é muito intolerante. Por qualquer coisinha a gente coloca para fora. Por qualquer coisinha a gente manda embora. Sejam hospitaleiros, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Eu não preciso servir o outro com aquilo que eu não recebi. Se eu não recebi, paciência. Mas o que eu recebi, eu preciso fazer. O que eu recebi, eu preciso fazer, porque Deus não vai te cobrar daquilo que Ele não te deu. Ele vai te cobrar daquilo que Ele te deu. Então, se Ele te deu, o que Ele te deu? Ah, me deu um carro, então use o carro. Ele não me deu, não sei o que, então Ele não te deu. Mas o que Ele te deu? O que é possível se fazer com aquilo que Ele te deu? Então faça, porque é isso que Ele vai te cobrar. Se Ele te deu sabedoria, use a sabedoria. Se Ele te deu sensibilidade, use a sensibilidade. Se Ele te deu tudo isso, use tudo isso. Porque o amor que cobre essa multidão de pecados. O importante disso aqui, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio e a força para todo o sempre. Amém. Tudo isso é para que o nome dele seja glorificado. Tudo isso é para que apenas o nome de Jesus seja exaltado. Uma vez nós estávamos conversando lá em casa, eu e o Mateus, e a gente estava falando sobre as inversões que nós fazemos. E na Bíblia sempre falava que o nosso pecado nós temos que falar e o que nós fazemos de bom nós temos que ocultar. Então, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Porém, o que você peca, você tem que falar. Nós invertemos. O que eu peco, eu não falo para ninguém. Ninguém tem que saber do meu pecado. Mas o que eu fiz de bom? O que eu fiz de bom, eu tenho que falar. Olha, irmãos, eu dei muita esmola, já fiz muita coisa, fiz obra social, evangelizei 1 milhão de pessoas, participei de conferências. Eu sou demais, irmão. Nós invertemos o processo. Aquilo de bom que nós deveríamos deixar a
a Deus, a gente pega para nós, falamos assim, olha, eu faço. E aquilo de ruim, que nós deveríamos falar, ô irmão, eu sou ruim, irmão, eu sou ruim mesmo. Nós não falamos. Invertemos os processos em Deus. Isso rompe a unidade, porque é o orgulho. É o sentimento de Lúcifer. Eu sou mais alto. Eu subo mais alto. Nós gostamos até de cantar algumas músicas assim. Quero subir mais alto. Eu fico até com medo quando a gente tem que cantar música que eu tenho que subir mais alto. Eu tenho medo de subir muito alto. Tenho medo de subir muito alto. Lógico que não no sentido que a música fala. A música está falando no sentido bom. Estou falando do meu medo. O meu medo é de subirmos tão alto ao ponto de não vermos mais ninguém. Ao ponto de perdermos a sensibilidade com a terra. Ao ponto de perder a sensibilidade e a unidade com as pessoas. Eu queria orar para que nós pensássemos sobre isso. Não venha me dizer que só eu sou orgulhoso. Eu acho que o nosso grande problema é o nosso orgulho. O que nos impede de caminhar junto com as pessoas é o nosso orgulho. Nós selecionamos as pessoas que nós queremos caminhar junto. Nós selecionamos quem vai, onde vai. E aí a unidade não flui. Porque a unidade só flui em pessoas que já estão com o seu ego abatido. A unidade só é de verdade quando não tem um nome de A ou de B. A unidade só é unidade de verdade quando não tem grandes expressões, tem um corpo. Não tem grande ídolo. O Jorge falou aqui da música do Cazuza, né? Os meus heróis morreram de overdose. De fato, se você olhar os heróis da era dele, morreram. Morreram de overdose. E uma vez eu até fiz uma mensagem sobre isso, os meus também. Eu tinha alguns heróis aí, de pastores, de líderes, que eu acho que também morreram de overdose. De overdose de poder, de overdose de unção, não sei se é a melhor palavra, mas morreram de algum tipo de overdose de orgulho. A soberba precede a queda. A soberba precede a queda. E nessa queda a gente fica nesse movimento de ajunta e espalha. Ajunta e espalha. Nós já tivemos conversando com o pastor Gerson legal, que eu escuto tantas histórias de um outro tempo da igreja. E como já se espalhou até então. Você tinha grandes igrejas evangélicas que de repente um falou assim, não, eu sou maior do que você, eu sou mais talentoso que você. Então se você não me quer, eu vou para o canto e vou fazer o meu talento. E aí depois chegar lá, acontece um movimento cíclico. Estamos bem divididos. A unidade está um pouco distante de nós. Porque no fundo nós queremos ver no outro a nossa cara. Então se alguém não faz o que eu peço para fazer, eu anulo. Se alguém não faz o que eu queria que fizesse, depois eu falar que fui eu que falei. Não tem isso, às vezes a gente gosta tanto de falar assim, fui eu que dei o conselho, fui eu que falei para ele fazer isso, fui eu que ensinei a fazer isso. Porque às vezes nós queremos que a nossa cara esteja no mundo. Na unidade só temos um cabeça. Na unidade só tem Jesus. Deveria ser só Jesus. E se Ele habita em nós, deveria ser só Jesus. Deveríamos ser aquele exército de pessoas que não vivem mais. Deveríamos ser aquele amontoado de pessoas que o ego já foi abatido. Então se alguém me pisa, se alguém não fala, se alguém critica, se alguém acha que eu não sou, se alguém acha que eu sou, se alguém vai, se alguém me visita, se alguém não me visita, se alguém postou a minha foto, se não postou, se não repostou, se não me indicou, se não curtiu. Que hoje a gente tem uma medição assim, né? Quantos amigos eu tenho aqui que curtiram a minha foto? Quantas curtidas eu tive? 40. Deixa eu ver se são todos meus amigos. Porque amigo é quem me curte. Amigo é quem reposta. Amigo é quem dá um compartilhar daquilo que eu falo. Eu
queria orar para que a gente tivesse um ego abatido. Que a gente tivesse um orgulho abatido. Eu sou muito orgulhoso. Eu sou muito orgulhoso. As lutas que eu já passei na vida ainda não foram o suficiente para abater por completo. Precisamos diminuir. Não só em música. Precisamos diminuir de fato. Precisamos estar ao ponto das pessoas, de recebermos as pessoas e elas virarem as costas. Precisamos estar dispostos a oferecer a ser um outro lado da face. Precisamos estar dispostos a isso. Como Jesus diante dos seus discípulos, se vocês querem ir embora, esse discurso é muito duro, eu estou aqui com vocês. Eu queria que a gente orasse. Você pode curvar a sua cabeça? Deparamos com a tua palavra e percebemos a tua grandeza, percebemos a singeleza do teu amor, percebemos a grandeza da tua criação, e aí nós percebemos a nossa mediocridade de nos acharmos alguma coisa, Deus. Mas não só de nos acharmos alguma coisa diante do Senhor. Percebemos a mediocridade de acharmos que somos alguma coisa diante dos demais. Percebemos a mediocridade de nos acharmos alguma coisa diante do nosso semelhante. E aí nós queremos ser mais alto que eles. Queremos estar no mais alto. Queremos sentar à tua direita ou à tua esquerda. Estar sentado em cadeiras que não são nossas. Queremos os primeiros lugares. Queremos as melhores lembranças. Queremos os melhores elogios. Queremos todos os reconhecimentos.
Queremos todas as curtidas, queremos todos os compartilhamentos, queremos todos os agradecimentos, queremos todos abaixo de nós. Queremos tudo abaixo de nós, porque na verdade dentro de nós está uma confusão. Estamos confusos dentro de nós mesmos, não temos harmonia dentro de nós mesmos, e não temos harmonia com o exterior a nós. Quantos amigos nós perdemos por discussões tolas? Quantas ofensas nós fizemos por discussões de ego, discussões de opinião, discussão de vontade. E depois, quando a gente analisa de maneira criteriosa, a gente percebe que era uma coisa tão besta. Mas mesmo nas coisas tão bestas, nós queremos que seja a nossa cara. Quantos casais têm dificuldade porque o homem quer a casa a sua cara e a mulher quer a casa a cara dela? E tudo tem que estar organizado do jeito que ela quer ou do jeito que ele quer, e vira um embate. Quantos pais têm dificuldade com seus filhos porque quer que ele seja de tal maneira? Quer que ele seja a sua continuidade? E na maioria das vezes isso acontece, mas não por imposição, mas por exemplo. Mas nós nos esquecemos do exemplo e vamos para a imposição, porque é uma questão de vaidade. Nos perdoa pelas vezes que roubamos a tua glória, Senhor, pelas vezes que temos o melhor desempenho e ainda queremos atribuir isso, glórias ao Senhor, e na maioria das vezes não é, Senhor. Tira de nós essa falsa humildade de que nós vamos chegar alto e que todos vejam o teu nome. Nós não vamos chegar alto, o que vai chegar alto é o Senhor, que já está no mais alto dos lugares. Nós não vamos chegar no mais alto dos lugares, é o Senhor que está nesse lugar. É o Senhor que está nesse lugar, Senhor. Nós não queremos ser conhecidos como aqueles que estão lá no alto, nós queremos ser conhecidos como aqueles que estão servindo, Senhor, como aqueles que estão amando, aqueles que estão amando profundamente, mesmo aqueles que lhe cospem, mesmo aqueles que lhe abandonam. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos vivenciar essa unidade da simplicidade do teu reino, onde não tem maior, onde não tem menor, onde não tem mais ungido ou menos ungido, mais sábio ou menos sábio, com mais DNA, com mais pedigree. Nos perdoa, Senhor, humilha a nossa capacidade, humilha aquilo que o Senhor já nos deu, porque às vezes nós achamos que é nosso. E esse tempo de crise que estamos passando é perfeito para aprendermos isso, Senhor. Porque nós não vamos conseguir ficar passando necessidade sem falar. E aí às vezes nós não queremos falar. Às vezes nós não temos dinheiro para ir na esquina, mas nós não queremos falar, porque o que vão pensar de mim? Às vezes nós, como já foi falado aqui no acampamento, não temos o recurso para ir no acampamento, mas nós não podemos falar, porque o que vão pensar? Nesse momento de crise, Senhor, é bom para repensarmos o quanto precisamos que o nosso ego ainda seja abatido, para que consigamos perceber a força da unidade, Senhor. Para que aquele irmão que nós achávamos que não tinha nada a ver, é ele que de repente nos socorre, Senhor. Aquelas pessoas improváveis às vezes são aquelas que nos abraçam. Aquela que nós julgávamos como errado inimigo, na maioria das vezes, nesses momentos é quem mais nos estende a mão. Possamos perceber a unidade, Senhor, por esse momento tão complicado que nós vivemos, Pai. Abate os nossos egos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Necessito mais de ti.
ficar de pé para cantar essa música. Possamos, a partir de hoje, experimentarmos a unidade que Ele nos prometeu. A unidade onde todos somos membros e Ele é o cabeça. Nós estamos em harmonia com isso. Nós estamos chateados porque eu não sou o que eu gostaria de ser. Eu estou tranquilo porque eu sou o que Ele disse que eu teria que ser. Eu sou um membro. Só isso. Deus abençoe. Cadê o pastor Ney?